Penso que todos nós podemos concordar que a natureza pode ser cruel às vezes, mas isso não significa que ela não tenha senso de humor. Veja esses animais estranhos, por exemplo. Cada um deles parece uma das piadas práticas da natureza e fez milhões de usuários de internet dizer falso, falso, fake. No entanto, são totalmente reais. Então confira-os. 20 animais mais bizarros do mundo. Mas antes de começar, se você não for inscrito ainda, se inscreva. Deixe aquele like e comente qual você achou mais bizarro. Peixe pacu. Sim, isso realmente é um peixe com dentes humanos que parece na necessidade um fio dental. Os peixes pacu são primos das piranhas, mas são principalmente comedores de frutas e usam seus dentes semelhantes a humanos para rachar frutos secos e frutas. Aparentemente, eles não são tão exigentes em que tipo de nozes, como houve relatos de homens que sangraram até a morte depois que um peixe pacu havia mordido seus testículos. Gerenuk. O gerenuk, também conhecido como gazela de Waller, é uma espécie de antílope de pescoço comprido encontrada em esfoliação e arbustos secos de espinhos e no deserto na África Oriental, da Somália, de Djibouti e leste da Etiópia através do norte e leste do Quênia até o nordeste da Tanzânia. A palavra gerenuk, pronunciada com um G duro, vem da língua somali, que significa gira-pescoço. Gerenuks às vezes também são chamados de antílope e girafa. Este animal bizarro é o único membro do gênero Litocranius. Caçoari, também conhecido como Velociraptor australiano, é na verdade um pássaro sem voo. Não é apenas este o pássaro mais mortal do mundo, mas também é uma das coisas mais perigosas em que você pode se deparar no território australiano. O que está dizendo muito quando 90% da vida selvagem é capaz de ser destruída por ele. Este animal que parece um avestruz considera proteger o seu território muito, muito a sério, e matará brutalmente qualquer coisa que seja vista como uma ameaça, até mesmo você, com suas garras afiadas. Eles podem atingir alturas de até 2 metros e há muitos registros de nativos sendo gravemente feridos ou mortos por ele. Batinomus gigante. Batinomus, às vezes também denominado isópodo gigante, é uma espécie dos isópodos. Foi descoberta em 1879 pelo ornitologista e carcinologista francês Alphonse Munier-Barthès. Acredita-se que ele seja uma das mais antigas espécies de nossos oceanos. É um isópode de águas profundas que se alimenta de restos de outros animais. Podendo chegar a 60 centímetros de comprimento, essa espécie exibe um exoesqueleto de quitina segmentado em cabeça, tórax e abdômen. Possui apêndices articulados, antenas e olhos compostos similares aos dos insetos que vivem na superfície terrestre. Não possui predadores e vive em ambientes pelágicos estéreis que eram tidos como não habitáveis. Cabeça de serpente. Esse peixe é conhecido por seu apetite voraz, muitas vezes consumindo todos os outros peixes em um lago ou lagoa e até mesmo comer seus próprios peixes. Ele também pode escorregar por terra e ficar fora da água por até 3 dias para encontrar novas fontes de alimento. Uma vez na terra, as cabeças de cobras podem comer quase qualquer animal pequeno em seu caminho, e até mesmo atacaram pessoas que chegaram muito perto de áreas de nidificação de ovos de cobra. Se essas coisas pudessem voar, a humanidade teria declarado guerra neles há muito tempo. Antílope saiga. Você já se perguntou o que aconteceria se um antílope tivesse um bebê com um alienígena da Museslecantina? Provavelmente ficaria bem perto disso. O antílope saiga é um dos mamíferos mais antigos do mundo, tendo compartilhado a terra com tigres de dentes de sabre e mamutes lanudos, há 250 mil anos. Pensavam estar extintos ao mesmo tempo, eles também são referidos como fósseis vivos. Tartaruga oriental de pescoço longo. Essa é uma espécie australiana de tartaruga de pescoço que habita uma grande variedade de corpos d'água e é um alimentador oportunista. É uma tartaruga de pescoço lateral, o que significa que dobra a sua cabeça de lado em sua concha em vez de puxá-la diretamente de volta. Sapo da chuva do deserto. O sapo da chuva do deserto é uma espécie de sapo da família Brevicipitidae. Encontra-se na Namíbia e na África do Sul. Seu habitat natural é a faixa estreita de margens arenosas entre o mar e as dunas de areia. Está ameaçado por perda de habitat. Polvo dumbo. Vivendo a uma profundidade de 7.000 metros abaixo do nível do mar, o polvo dumbo é o polvo mais profundo descoberto. Com certeza, é bom saber que,
Depois de quilômetros de água vertical e horrores incontáveis, criaturas do mar profundo começam a se transformar em personagens de desenho animado da Disney. Serpente ateris. Esta serpente de aparência estranha pode ser encontrada na reserva florestal de Tacamanda, nos Camarões. Suas escamas estranhas dão-lhe a capacidade de misturar-se com os arbustos para se esconder de predadores ou presas de emboscada. Os seres humanos normalmente não estão no cardápio delas, mas uma mordida pode ser mortal. Caranguejo de coco gigante. O caranguejo de coco é uma espécie de caranguejo ermitão terrestre. É o maior artrópode terrestre do mundo, e provavelmente está no limite de tamanho superior para animais terrestres com exoesqueletos nos últimos tempos, com um peso de até 4,1 kg. Pode crescer até 1 metro de comprimento e de largura. Encontra-se na Indonésia, nas ilhas do Oceano Índico e partes do Oceano Pacífico. Regalecus blesni. Também conhecido como peixe-remo, eles estão entre os maiores peixes do oceano, com alguns que podem crescer até 15 metros de comprimento. Por seu tamanho, muitos acreditam que o folclore da serpente do mar e as histórias de criaturas marinhas mitológicas se originam com o peixe-remo. Se você está preocupado que esta imagem impeça que você pise o oceano de novo, não fique. Eles geralmente residem em 914,4 metros de profundidade, e os avistamentos deste monstro marinho são extremamente raros. Macaco proboscis. O macaco proboscis é um macaco de tamanho médio que é encontrado exclusivamente nas florestas de chuva de Bornéu. O macaco macho proboscis é um dos maiores macacos na Ásia e, com seu nariz carnudo, eles também são um dos mamíferos mais estranhos do mundo. Mecoptera. Mecoptera são uma ordem de insetos na superordem Endopterygota com cerca de 600 espécies em 9 famílias em todo o mundo. Os Mecoptera às vezes são chamados de escorpião flowers após sua maior família, Panorpidae, em que os machos têm órgãos genitais ampliados que se parecem com os tingers de escorpiões com rostra de bico longo. Cervo vampiro. O cervo da água é um cervo pequeno superficialmente mais parecido com um veado almíscar que um veado verdadeiro. Nativos da China e da Coreia, existem duas subespécies, o veado de água chinês Hydropotes inermis e o cervo da água coreano, Hydropotes inermis agiropus. Apesar da falta de chifres e de certas outras anomalias anatômicas, incluindo um par de presas proeminentes dentes caninos que apontam para baixo, é classificado como cervídeo. No entanto, para o registro, eles são totalmente inofensivos e não há registro algum mordendo uma pessoa. Peixe-papagaio azul. Este peixe estranho, mas incrível, é considerado uma iguaria em muitas partes do mundo. Na Polinésia, é servido cru e já foi considerado comida real, apenas comido por um rei. Mas lembre-se de que algumas espécies de peixe-papagaio podem envolver-se em um casulo transparente, que é feito de um órgão na cabeça. Eles fazem isso para esconder seu cheiro de predadores. Pássaro azul do paraíso. O Paradisea rudolphi é um pássaro de paraíso de tamanho médio. Considerado por alguns ornitólogos como o mais lindo de todos os pássaros, o passarinho azul do paraíso foi descoberto por Carl Lunstein em 1884. O nome científico comemora o maldito príncipe herdeiro Rudolf da Áustria. Euspinolia militaris. A formiga-panda é uma espécie de inseto de Hymenopterus da família Mutilidae. Apesar de se parecer com uma formiga e ser referido como tal, é na verdade uma forma de vespa sem asas. Habita as florestas chilenas de esclerófilos em Coquimbo. O animal é conhecido coloquialmente como formiga-panda devido à sua pele e coloração. As fêmeas possuem pelos mais espessos, mas sem asas. As espécies podem estar em perigo devido a uma predação excessiva, apesar de uma numeração fertilidade anual fecunda em milhares. A formiga de panda peluda dura cerca de 2 anos. Rana-arlequim. É um anfíbio colorido e mal encarado que atualmente encontra-se às margens da extinção. O ser humano tem jogado a culpa de toda a desgraça que recaiu sobre a cabeça dessa simpática criatura mortífera em um fungo chamado quitrídeo em uma varejeira mutante da selva. Peixe-batata de lábios vermelhos. Esse é um peixe de morfologia incomum encontrado em torno das Ilhas Galápagos e do Peru a profundidades de 3 a 76 metros. Este peixe é conhecido principalmente por seus lábios vermelhos brilhantes. Eles não são bons nadadores, eles usam suas alças peitorais altamente adaptadas para caminhar no fundo do oceano. Quando atinge a maturidade, a barbatana dorsal torna-se uma única projeção semelhante à espinha,
pensada para funcionar principalmente como uma isca para a presa. Como outros peixes pescadores, ele tem uma estrutura em sua cabeça conhecida como ilicium. Essa estrutura é empregada para atrair presas. Galera, se você não for inscrito ainda, se inscreva, clique no sininho, clique em opções. Se tiver aqui em ocasionais, clique em todas e clique em OK, entendeu? E você também que já é inscrito e não está recebendo as notificações dos vídeos, pelo celular você consegue ativar essa função, entendeu? E é isso, fica com Deus.